Ô, Gabriel, botou o quinto time em campo. Que nível o Palmeiras chega nessa fase agora? Chega num nível bom. A gente sabe que vai ter a volta do Cleiton Xavier também, que vai estar nos ajudando aí nessa reta final. A própria volta do Valdívia, que jogou já o último jogo. E a equipe vem bem, principalmente na nossa arena, fazendo bons jogos. Ganhamos o clássico, que deu moral contra o São Paulo. Eu acho que vai chegar num nível bom para disputar e chegar ao título. Quer dizer, para o Palmeiras, esse jogo do meio de semana vale, porque se ele perder e o São Paulo ganhar, o Palmeiras pode não jogar na arena, que é um fator que você citou, né? Foi uma das coisas que você citou como importante. A gente sabe que é importante, né, jogar na nossa arena, principalmente nos jogos que estamos fazendo lá. Os 2 últimos jogos contra o São Paulo fizemos 3, e ontem contra o Mogi também. Então a equipe se encontrou na arena, mas a gente sabe que não pode jogar só dentro de casa. Temos que ter maturidade suficiente para chegar fora de casa também, fazer bons jogos e sair com a vitória. Mas, Flavinho, é brincadeira essa coisa desse Paulistinha, né? Tem cabimento, todo mundo sabe que esses 4 grandes é que vão chegar na final, né? E aí inventa esse negócio que não pode jogar na mesma... Um deles não vai poder jogar. E tem o detalhe da manifestação de domingo, que eu acho que não vão ter alguns horários exóticos aí, né? Deve ter jogo às 11 da manhã. Eu acho que não. Vai ter no horário da... Eu acho que será um horário normal. Teoricamente. Porque a polícia há um mês disse que não tinha capacidade de fazer essas coisas. Não foi confirmado ainda, né? Não, a polícia que diz, eu acho que tem não foi confirmado ainda, a federação não anunciou, mas o Corinthians deve jogar com a Ponte Preta no domingo à tarde. Que é o normal, né? Que é o normal. Então, mas a manifestação é na região da Paulista, 25 quilômetros. Eu também acho que dá pra fazer. Não tem nada a ver. Mas enfim. Não altera nada. Então, eu entendo que o jogo não será mudado. Agora, eu espero que não seja. São coisas Esse campeonatozinho só serve para derrubar técnico. Não é nada. Complicado mesmo. Anitta, vamos conversar com o Paulo Roberto Falcão. Acho que tem muita gente querendo falar com ele, né? Vou registrar aqui o nome de algumas pessoas: o Eric Santos, o Erinaldo Rodrigues, o Carlos Marcelani, a Cláudia Baeto, o Luiz Carlos, também temos o Sérgio Alberto, mas enfim, basicamente tem uma pergunta que é uma clássica que eu preciso fazer, já que a gente abriu o programa brincando. A Cláudia perguntou o seguinte para você, não, foi o Dejair: se você recebesse um convite para treinar o São Paulo hoje, você iria? Era inevitável, não tinha jeito. Pode ter treinador, só que modifique, é um cara que eu respeito, profissional sério, competente. Mas caso ele saia, amanhã ele fala: gente, eu tô cansado, não tá dando para mim, enfim, cansei. Tomara que ele não saia, eu gosto muito dele, acho um cara extremamente sério. São Paulo vai perder um treinador fantástico, vitorioso, mas é ele que tem que dar essa resposta, né? Ele que tem que se sentir mesmo. Então, torço para que ele fique, sinceramente. Mas se ele não ficasse, você... Aí São Paulo certamente vai ter competência ou direção de escolher um profissional à altura, o que não é fácil. E a sua decisão, Falcão, em termos profissionais, você faz tudo muito bem. Você apresenta programa muito bem, você é um ótimo comentarista, você tem uma capacidade enorme para ser treinador, foi um jogador extraordinário, você tem mercado no exterior, você tem, inclusive para apresentador, que você já apresentou o equivalente ao Fantástico lá na Itália durante muito tempo. A Itália de Falcão. O que é que o Falcão pretende fazer? Qual é o seu trabalho, assim, de imediato? Eu gostaria de fazer tal... Treinar. Treinador. Porque essas coisas que você falou, eu tive assim, enfim... o Chico lembrou Itália de Falcão, que foi um programa que a gente fez na Manchete. Maravilhoso. O time era bom demais, né? O Nil Travessa era quem conduzia, com a esposa, Maria Toas, enfim, o Colibri, enfim. Salim. Foi o João. João. Então foi um programa muito bom e eu gosto também de televisão, né? Mas eu quero ainda passar por essa fase de treinador. As coisas que eu resolvi fazer na minha vida. O que é que tem atrapalhado você nesse processo? Felizmente, as coisas que eu fiz, eu tive um certo destaque com a ajuda de muita gente. A televisão precisa de muita gente. Você não consegue fazer um programa desse aqui se não tiver uma estrutura, uma retaguarda legal. 50 pessoas no mínimo. Então evidente, mas eu acho que eu acho que eu não tive tempo como treinador. Também nessa minha volta, né? Eu fiquei 3 meses no Internacional. Eu não vou repetir tudo que aconteceu aqui, porque é cansativo o que aconteceu lá, e não foi um aspecto só político, não teve outra explicação.
E depois fui para o Bahia, fiquei 5 meses. Nesses 2 times a gente conseguiu ganhar 2 títulos no Rio Grande do Sul e o Campeonato do Bahia. Depois aconteceram alguns convites, como aconteceu ano passado, mas nem assim convite, e aí já te respondendo, com consistência que me fizesse pensar o seguinte: esse time aqui pode crescer. Porque a primeira coisa que eu faço é olhar o grupo de jogadores. E pergunto por diante: qual é esse grupo você quer chegar? Qual é o objetivo do clube? Aí eu sou muito honesto, digo: olha, não vai chegar ou vai chegar, dá para contratar, não dá para contratar. Se der para contratar, pô, eu estou junto, mas se não der, não dá, porque eu não quero ficar 2 meses. Vocês vão ficar me devendo e aí eu vou sair. Meu perfil não é esse. Eu acho que eu tenho que pegar um time que eu sinta condições, ou esse time não está sendo bem trabalhado e possa crescer, ou pegar um time início de temporada, que seria o mais ideal. Mas no caso, o momento é esse, não tem pré-temporada, o momento aí é do campeonatos estaduais e o início dos brasileiros. Eu espero que até lá eu possa estar aí fazendo um trabalho no time como eu acho que tem que ser feito, de uma maneira um pouquinho diferente, talvez com uma visão um pouquinho mais de Europa do que nós temos no momento. Vamos relembrar. Paulo Roberto Falcão começou a carreira de jogador no Internacional de Porto Alegre em 1973. Volante sempre foi diferenciado. Pensem num jogador elegante, classudo, raro. No Inter, Falcão foi campeão gaúcho e tricampeão brasileiro em 75, 76 e 79. Esse último título nacional foi um dos mais especiais da história colorada. Aquele ano, comandado por Enio Andrade e Gilberto Tim, o Internacional foi campeão invicto. Em 23 jogos foram 16 vitórias, 7 empates e 40 gols. A grande final foi contra o Vasco. No primeiro jogo, o Inter venceu por 2-0 no Maracanã e na segunda partida um inesquecível 2-1 em pleno Beira-Rio. Vai dividir com o goleiro, soltou, entrou Falcão, vai marcar, atirou. Gol! Do Internacional Falcão! É uma consagração para o Inter no Beira-Rio, em todo o Brasil. Mas imaginem que este foi apenas o começo da carreira de Falcão. Em 1980, ele foi negociado com a Roma da Itália e as vitórias não demoraram a aparecer no país da bota. Com Falcão, a Roma faturou a Copa da Itália em 81 e 84 e o mais importante, conquistou um Scudetto, o título do campeonato italiano em 83. Um gostinho que o romanista não sentia havia 40 anos. Quis a história que um brasileiro fosse coroado o 8º rei de Roma. Paulo Roberto Falcão, o divino. Boa noite. Buonasera, senhora. Estamos nos estúdios da TV Romana para apresentarmos aos senhores o especial O 8º Rei de Roma. Vamos conversar com o mais famoso jogador brasileiro em todo o mundo na atualidade, Paulo Roberto Falcão. Na época, em 82, a TV Gazeta foi conferir de perto o sucesso de Falcão na capital italiana e gravou um especial nos estúdios da Tele Roma 56, sob o comando dos saudosos jornalistas Peirão de Castro e Zé Italiano. Minha mãe, eu inclusive antes de vir para cá, eu até foi uma situação meio rápida, porque eu cheguei em casa depois de uma partida no interior, 3 da manhã, tinha um bilhete escrito por ela. Telefona para o Dr. Colombo que ele tem uma novidade. Eu liguei para o Dr. Colombo, uma quinta-feira de madrugada, e ele me disse: olha, o pessoal do Roma tá aí, você quer ir? Eu digo: deixa eu pensar um pouco, né? Você me disse às 3:30 da manhã. Aí, quando eu pensei, esse meu pensar seria junto com ela. Nós pensamos ali 45 minutos, 1 hora e resolvemos. Vamos, porque sério de experiência. O que será que andam suspirando pelas alcovas? Falcão defendeu a seleção brasileira por 10 anos e disputou as Copas de 82 e 86. Na primeira, da Espanha, fez parte do grupo comandado por Tele Santana. Velas dos becos, estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados. E ao lado de Sócrates, Zico, Júnior e Toninho Cerezo, presenteou o mundo com um futebol de outro planeta.
Inexplicavelmente, o Brasil foi eliminado pela Itália por 3-2 num 5 de julho em Barcelona. No futebol, nem sempre ganha o melhor. E como o próprio Falcão afirma no livro em que escreveu, Brasil 82, o time que perdeu a Copa e conquistou o mundo. Aquele time não foi perdedor, e sim um campeão de encantamento. Em 85, Falcão retornou ao Brasil para vestir a camisa do São Paulo, onde foi campeão paulista e encerrou a carreira de jogador no ano seguinte. Na Copa de 90, na Itália, o catarinense de Abelardo Luz atuou como comentarista na Rede Manchete. E depois do fracasso brasileiro diante da Argentina, foi convidado para substituir Sebastião Lazzaroni como técnico da seleção, cargo que ocupou durante a Copa América de 91, obtendo o vice-campeonato. Em seguida, assumiu o comando do América do México, do Internacional de Porto Alegre em 93 e da Seleção do Japão em 94. Depois de atuar como comentarista por 14 anos, Falcão assumiu novamente o comando do Internacional em 2011. As pessoas que me acompanharam ao longo da minha atividade sabem e que leram alguma coisa em relação ao Internacional, essa história, sabe da minha relação com esse clube. Naquele ano, conquistou o Campeonato Gaúcho em cima do Grêmio, mas acabou sendo demitido pelo então presidente do clube, Giovanni Luigi, durante o Brasileirão, com apenas 3 meses de trabalho. Em 2012, foi a vez de se aventurar pelo futebol nordestino. Falcão foi anunciado como novo treinador do Bahia, onde faturou um título baiano, mas também foi dispensado após poucos meses de projeto durante o Campeonato Brasileiro. Falcão nunca deixou de se dedicar ao futebol. Se dentro de campo já tinha uma visão diferente do jogo, fora dos gramados se tornou um dos raros pensadores da bola. Vida longa ao rei de Roma. Cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Tudo muito lindo. Show. Eu me emocionei algumas vezes, imagino você. Show na montagem. Eu olhando essas imagens assim, parece que eu revivi tudo, porque eu lembro todas essas coisas. Né? Eu vou com a Itália, eu lembro como é que aconteceu. Passe para o Serginho, né? Enfim, isso ficou muito presente para mim, muito. O fato de ser campeão no Roma depois de 42 anos, ser campeão no Bahia depois de 11 anos que o Bahia não ganhava. O último título internacional foi com a gente no Estádio Olímpico, lá no Olímpico não se ganhava desde 85, 17 ou 18 anos sem ganhar. Dentro do estádio. Então, para mim, eu tive muito curto, Flávio, passagem como treinador. Mas ali, olhando aquelas imagens, e evidentemente aparece muito mais o ex-jogador Falcão, 82 é marcante. 82 é muito forte. Porque essa seleção jogava muita bola. Muita bola. E tinha uma coisa absurda. Ninguém dava mais que 2 toques na bola. Era uma coisa assim que... E ninguém se falava muito. Ninguém dá mais... E tinha uma coisa que eu não vejo hoje. Tá? Não vejo e eu lamento não ver. A gente brigava no campo. Passava, não recebia a bola, tomava uma dura. Eu não vejo muito isso hoje. Eu vejo e chama a atenção que não tem essa cobrança entre assim, sério. Cara, toca para os caras e não me devolve. Pô, qual é a tua? Não vai devolver. Sabe? Não tem isso. Tem muita... Que eu noto isso vendo os jogos. Que eu Tudo muito conformismo, né? Tinha que ter mais cobrança entre os atletas. Porque, afinal de contas, todo mundo puxa para o mesmo lado. E esse time aí terminou o jogo, todo mundo dentro do campo, irmão, terminou, esqueceu aquilo, vamos que vamos, e todo mundo se ajudando. Então, essa seleção é uma seleção que impressionou a gente. Ô Falcão, esta semana... E a vida se repete, né? Aquela matéria que o Perão de Castro, nossa, foi um dos momentos que eu me emocionei, eu ver o Perão, o Zé Italiano, que durante tantos anos fizeram esse Mesa Redonda, ela foi gravada no dia 2 de abril de 82. Eu estava olhando aí... 33 anos e 3 dias, olha que coisa. Apareceu a data, eu fiquei achando que foi, até comentei, depois é 3 de abril... Que coisa impressionante. Aí vi atrás de você Gata Mansa, que era o cara diferente, era o assessor da imprensa mesmo. Ia lá, brigava para que a imprensa entrasse, fizesse essas coisas da maneira que fazia. E esta semana, sempre em cima da história que se repete, Corinthians empolgando e o técnico Tite falou isso aqui, ó, ouça.
Seleção de 82. É a marca da minha geração. E quando eu falo marca, eu falo de desempenho, eu falo de jogar bonito e ser efetivo. Eu não estou falando necessariamente de ser campeão. Às vezes não acontece. Eu ouvi citação de Holanda aqui que não foi campeã. Na seleção de 82, para mim, é um marco. Quando eu tinha Falcão, Sócrates, Cerezo e Zico, eu abri um sorriso daqui até aqui, de ver o time jogar. Então, marcou muito. Do Casagrande eu ouvi, ou eu li, eu não vi. E é sempre muito mais marcante o lado do sentimento. Quando a gente fala, mostra também os sentimentos da coisa. Eu posso dizer também de uma forma simples e sabendo que é um jogo, foram 15 minutos do final do jogo que eu também tive esse sentimento de ver a equipe jogar com tamanha harmonia, de não revidar provocação e de procurar o gol a todo momento, fazer troca de passes com o objetivo de buscar o gol. Isso me deixou, eu consegui curtir, eu consegui ficar alegre também, e daqui a pouco eu não estava sendo um técnico, mas estava sendo um cara que estava apreciando o bom futebol também. Em cima da euforia da vitória contra o Danúbio, quem te inspira? E veio essa seleção. Eu acho que, eu digo sempre que, e fiz essa frase na Copa das Confederações na África, uma revista de lá, eu disse que o meu sonho como treinador, e acho que tem que ser o desafio dos treinadores, é construir um time que ganhe, evidentemente, mas que permaneça ao longo do tempo, ganhou porque jogou bem. Senão vira um dado estatístico. Isso aí. Eu acho que essa seleção de 82, o fato dela ter perdido, e veja bem, a Itália tinha bons jogadores. Ótimos jogadores. Eu me lembro até que na véspera do jogo, a gente estava conversando lá na concentração e o Falcão estava divertindo, dizendo, olha, atenção, tem o Bruno Conte, tem o Tardelli, tem fulano. Então, é preciso atentar que o Brasil, aquele Brasil de 82, não perdeu para o Chapetuba Futebol Clube. Perdeu para o Zoff, dos melhores da Europa. Estava mal. A seleção estava mal. Empatou 3 jogos, classificou com 3 empates. Classificou atrasando bola do meio de campo, Camarões e tal. Mas, enfim, eu acho que foi um marco terrível para o futebol mundial, para a história do futebol. A perda da Copa, não da Copa, mas a perda daquele momento, daquela seleção, que era o exemplo. Olha, eu estava no estádio, gente, e assisti o primeiro tempo diante daquele gol em que o Sócrates empatou o jogo. E tinha um jornalista escocês ao meu lado e um jornalista mexicano. Os escoceses não gostavam muito do futebol brasileiro, achavam muito cheio de firula e tal. Aquele escocês, quando o Brasil tomou o gol lá e o Sócrates fez o gol de empate, eu não pulei. Ele falou assim, o que é, brasileiro? Você está com... Eu falei, não, vamos perder esse jogo. Ele falou, por quê? Você está louco? Esse é o maior futebol do planeta. Eu estava com um pressentimento desgraçado naquele dia. Né? E foi uma coisa sem nenhuma justificativa racional e realmente não era para ter perdido. Mas, de qualquer jeito, aquela derrota, todo mundo considerava o maior futebol do planeta aquela seleção de 82. E era. Porque jogava esse futebol tanto que os espanhóis aplaudiram no aeroporto a saída da seleção, vindo embora. E uma desgraça para o futebol brasileiro foi ter perdido aquilo lá, porque a partir daí começou a onda do pragmatismo. O que adianta jogar bonito se não ganha? Jogar bonito não ganha de ninguém. E aí enterrou o futebol brasileiro. Hoje, nós tínhamos lá no meio de campo um Cerezo, um Falcão, um Sócrates, um Zico e mais, todos os reservas que tinha lá. E de repente não tem mais meio de campo. Eles foram matando os jogadores, exatamente os jogadores de criação, aqueles que trabalham a bola, que criam uma situação. E tinha o plus, né? Que eram os dois laterais que podiam jogar no meio campo. Até que o Júnior foi para a Itália e foi jogar no meio campo. Sim. Mas eu acho que foi uma questão de destino. Acho que essa seleção ela se preparou. Ela não foi, porque eu vi uma entrevista do Bernardinho e eu concordo com o que ele disse, nosso grande treinador do vôlei masculino. Ele disse que como é que ele trabalha o time dele? O time tem que ter merecimento.
Quer dizer, o que é merecimento? É você trabalhar, você criar, você se dedicar, você fazer a jogada, você preparar um time para que você tenha merecimento de ganhar. Essa seleção tinha. Sim. Ela se preparou para isso. Quer dizer, uma seleção que o Magrão, para quem não sabe, o querido amigo Magrão, que Deus o tenha, ele fumava muito. Ele não fumou o período da Copa. Ele não se concentrou. fumou, Sócrates? Não, ele treinou, ele se dedicou. A gente estava muito, muito presente, muito focado. Vou pegar um gancho que nós falamos. Claro. Porque uma das coisas que a gente vê, fala muito de 82, que era uma seleção que jogava bonito. Mas muitas vezes com uma ironia em jogar bonito e não ganhou. Aquela seleção fazia firula. Porque às vezes as pessoas confundem firula com jogar bonito. Jogar bonito porque tinha qualidade. A gente vê, o time da Espanha campeão do mundo jogava bonito. Claro. O Barcelona jogava lindamente. Claro. O Corinthians tem jogado muito bonito. O Cruzeiro no ano passado. Não é só a seleção de 82. Temos times. A seleção de 82 era um supra-sumo, evidentemente. Mas nós temos aí times. O Bayern de Munique joga futebol brilhante também. Então dá para jogar bem. O problema para jogar bem, você tem que saber quais são os jogadores que você tem que botar em campo, que características eles têm que ter para que o time jogue bem. Para as coisas encaixarem. Características. E equilibrado, claro. Evidente. Né? Gabriel, e aí? O que você quer perguntar para o Paulo Roberto Falcão? Não, até vendo as imagens aí, falando de 82, eu não era nascida, né? Nasci em 92, 10 anos depois. Mas eu queria saber se ali no meio de campo os jogadores tinham posição fixa ou cada um fazia uma função de acordo com o que estava posicionado dentro de campo. Olha, Gabriel, a gente tinha assim, basicamente, quem fica um pouquinho mais atrás era eu, pouco, quase na mesma linha com o Cereza, né? Depois tinha o Zico e o Magrão, a gente fazia um quadrado. Nós tínhamos, então, eu e o Cereza um pouco mais atrás, o Sócrates e o Zico um pouco mais na frente, mas às vezes estava o Sócrates de um lado, o Zico do outro, não tinha, ou eu pela direita, o Cereza, mas sempre a gente tinha um formato. O Zico mais um pouco para a direita. Para a direita. Mas o gol do Sócrates, você viu ali, contra a Itália, foi o Zico na direita, passando para o Sócrates na direita. Então se mexia muito. E nós tínhamos a passada pela direita, apareceu um lance contra a Argentina, que eu passei, né? Recebi no fundo e cruzei para o Serginho. Então tinha sempre alguém entrando. E a força desse time era a ultrapassagem. Quem tinha a bola tinha sempre alguém passando, um ou dois e alguém por trás. Sempre trabalhava em triângulo. Quem tinha a bola tinha sempre a facilidade, nunca estava apertado. Sempre aparecia o Cerezo quando eu tinha, aparecia o Zico, aparecia o Leandro, o Júnior, o Ed. Tinha sempre uma movimentação. Mas não tinha muita, não tinha assim, esse é o jogador à frente da área, aquele é pela direita. A gente mexia, mas sempre dentro de uma organização de não ter ninguém longe da frente da área. E você já ouviu falar, claro, de Paulo Roberto Falcão, né? Quem mais falou para você sobre o Falcão? Até porque a sua posição ali no campo é mais ou menos a mesma. Muita gente, mas principalmente meu pai, né? Que já é mais velho e acompanhou a carreira toda do Falcão. Então, ele sempre me disse, e eu ali na posição de volante, né, meio campista, para me espelhar em jogadores assim. Infelizmente não consegui ver, né, pela idade, mas agora vendo os lances aí, a gente viu que foi um grande jogador e é lógico que eu já sabia da história dele antes de estar aqui. E você tem um mérito que o Falcão tinha. Se ninguém te falou, eu vou falar agora. Você chuta muito bem de fora da área, coisa que o Falcão cansou de fazer. Sobrar a bola na entrada da área, o Falcão vinha de trás e batia e geralmente marcava. Fez um gol assim contra a Itália. Fez um gol assim contra a Itália, fez um gol assim contra o Corinthians aqui. Contra o Palmeiras. Ninguém é perfeito. Só para lembrar. Fez um gol contra o Corinthians aqui, um golaço, diga-se de passagem. Contra o Palmeiras é aquele que ele bate o pé assim na medida certa. Exatamente. Ele batia e batia com efeito. Batia. Agora diga pro. Não era bico, não. Agora diga pro batia Chico, com efeito. Diga pro Chico por que é que você bate bem. O que você faz? Procura aprimorar no treinamento, né? A gente sabe que hoje em dia são muitos jogos, a rotina de jogo é muito cansativa, mas sempre que tem um espaço, principalmente a gente conversando com a preparação física, tenta fazer umas finalizações. Toda véspera de jogo eu gosto de fazer pelo menos umas 10, 15, 20 bolas de fora da área, que é o máximo que eles liberam para fazer por várias outras métodos. Que avançou muito. O que você acha que você tem que melhorar? O que você acha que você tem que melhorar? Eu acho um pouco mais a chegada no ataque, assim, em termos mais dentro da área. Até vi seus lances, chegando, fazendo gol, antecipando o goleiro, dominando dentro da área, fazendo gols.
Acho que o volante hoje, meio campista, tem que estar aparecendo como elemento de surpresa, que vem de trás e muitas vezes vem sem marcação. Então, acho que aprimorar um pouquinho esse tempo na chegada para chegar com mais fôlego e mais calma, frieza para fazer. Tem tempo, né? Novinho. Vem cá, e o Oswaldo de Oliveira, ele te dá uma coisa, ele te libera para fazer isso ou não? Ou ele te segura? Não, você vai até ali, mas dentro da área tem jeito. Não, ele libera, ele até fazendo a dupla de volante com o Arouca, e ele tem umas características parecidas com a minha, de chegar ao ataque e também de marcação. Então a gente se reveza um pouco nessa chegada. A gente sabe que não pode chegar os dois no mesmo tempo, mas se tiver os dois chegando, o outro tem que vir cobrindo. Então a gente está pegando esse entrosamento e o Oswaldo libera a gente para estar chegando e estar fazendo os gols. Ô Godoy, o Falcão citou uma coisa muito importante. Hoje não se dá mais bronca um no outro, não se cobra um ao outro. Eu tenho a impressão que você pegou exatamente o espaço onde se cobrava e onde se deixou de cobrar. É mais ou menos isso? Você chegou a viver esses dois lados? Não, até 2001, que eu optei até 2001 ainda tinha bastante cobrança, assim. Tinha bastante cobrança, bastante conversa e essas imagens sempre estão aí nesses jogos mais antigos aí, é só pegar e ver que tem. Hoje nós temos uma geração bem diferente, né? Porque o jogador ele nem fala por ele, quem fala por ele é assessor, né? Nem ele nem fala. Tem jogador aí que acho que para ir no banheiro precisa pedir ajuda, né? Então, ver isso mesmo. Não pode tomar bronca porque ele é uma estrela, aí ele não pode tomar bronca, mas ele também não pode dar bronca porque se ele não toma bronca... O outro também é uma SA. É uma estrela. Tem isso. Mas hoje a gente vê isso daí sim. Até a arbitragem. Hoje o meu árbitro de hoje só... O jogador tem que conversar com o cara. Não quero que faça mais isso. Passa ordem, passa determinação, passa regras para o jogador daquilo que você não quer mais que aconteça. Então, mas hoje não. Já tem alguns anos aí que os árbitros... Até o árbitro, né? Até o árbitro. É incrível. Né? Mas deixa eu fazer 2 registros do Falcão aqui. Teve um período no América de São José do Rio Preto que o Benedito Teixeira ia buscar jogadores no Internacional, Birigui ia buscar jogadores no Internacional e no Atlético Mineiro, muitos jogadores. Trouxe o Marinho. Do Atlético Mineiro ele trouxe o Marinho e trouxe o Pedrinho também, que foi ponta de seleção. O Pedrinho que depois foi para o Atlético, o Pedrinho que veio do Internacional também. Parceiro de tênis em Porto Alegre. Pedro Simeão. E o Birigui chegou lá e foi ver o treino para ver quem que ele ia trazer. E sempre jogadores que estavam estourando, naquela época era júnior, né? E aí ele voltou para Rio Preto, e aí, Birigui, entrevistaram ele se ele tinha gostado de alguém. Ele falou, eu tô trazendo uns meninos aí, mas eu não gostei muito não. Mas ninguém te agradou. Ele falou, teve um loirinho lá que me agradou, um loirinho pintadinho lá que me agradou, mas aqueles o Internacional falou que não empresta, não vende. Era o Falcão, mas não era Falcão ainda, acho que era Paulinho, Paulo. Aí, porque ele falou o nome. Alemão, chama de alemão, né? Aí ele não era Falcão ainda. Aí depois... Era alemão? Alemão. Depois que aí estourou, aí ele falou, é esse aí que eu queria trazer pro América. É esse daí que eu Internacional queria... sempre teve uma base boa e o Atlético Mineiro também. E a outro... Chegou a emprestar jogador pro Nacional de Manaus e fazer time legal lá. E o outro registro que ele voltou, eu vivi esse período todo da ascensão do Falcão, mas fora, né, do país. Aí ele volta pro São Paulo. Eu vou apitar o jogo do São Paulo... Pô, aquele técnico chato pra caramba coloca o Falcão na reserva, cara. E eu louco pra querer apitar o jogo do Falcão. O que eu faço aqui pra fazer o Falcão jogar, né, cara? E não ia. E passava o primeiro tempo, segundo tempo. Eu falei, esse filho da mãe não vai colocar o Falcão pra jogar, cara? Cilinho. Cilinho, cara. 85. E aí não botava o Falcão pra jogar. Eu falei, pô, eu vou dar uma baixaria aqui, vou arrumar um jeito de pôr o Falcão pra jogar aqui, né? Expulsar o treinador. O Cilinho me encheu, eu vou lá, vou te expulsar se você não botar o Falcão. Você falou isso? Não. Eu apitando e tentando. Pensando. Eu falei, eu vou fazer o Falcão jogar, cara. Eu vou botar o Falcão pra jogar.
jogar. Aí depois ele colocou o Falcão no finzinho do jogo lá, eu falei, filha da mãe, cara. Eu não sabia quando eu iria apitar de novo, né? Se E eu acho que iria não apitar, apitou mais jogo dele, né? Não, mas aí eu acho que eu fiz um outro jogo que ele jogou o jogo todo. Mas eu falei, pô, eu não sei quando vai ter. E ele bravo, eu falei, ele vai ser reserva, vai embora desse time e eu não vou ter mais a chance de apitar o jogo do Falcão, cara. Mas foi uma das coisas maravilhosas quando eu fiquei no Banco de São Paulo, e um jogo lá contra o Santos, eu acho, que foi a manifestação do torcedor. Quando eu cheguei, quando eu fui sentar ali na figura, aquela parte da torcida ali levantou e começou a aplaudir. Foi uma das coisas mais maravilhosas, porque de reconhecimento, né, porque ninguém esperava que eu fosse pro banco. Acho que o banco faz parte, né? Ninguém tem um contrato para ser titular e tal, mas eu vi, claro, eu tinha uma história já, e quando eu fui pro banco eu senti o reconhecimento da torcida de São Paulo em cima daquela parte da... Foi muito legal. Eu queria primeiro aproveitar que nós tivemos aqui algumas preciosidades, né, trazidas pelo Chico, pelo Alberto Helena, pelo nosso Gostei querido... do nosso repórter Gabriel também. Pelo Gabriel e pelo Oscar Roberto de Godoy. Sim. Né? Aliás, tem que dar parabéns para a matéria da Carol também, que ficou muito bonita em homenagem ao Falcão. Só um elogio do Falcão, que ficou arrepiado, acho que não precisa mais que isso. Então eu também lembrei aqui, falei, poxa vida, o Roberto lembrou uma coisa que realmente, sempre que eu vou conversar com os mais jovens, me pedindo que conte algumas histórias, eu conto exatamente nessa linha. Quando o Brasil tomou uma cacetada em 1982 e foi eliminado, eu fui para a sala de imprensa. Já contei isso para você na redação várias vezes. E aí eu sentei lá, aquilo era uma ONU, né? Jornalistas do mundo todo na sala de imprensa. Sentei lá e tinha um negro, um jornalista africano. A manchete do Jornal da África, o grande Jornal da África, era: o leão foi ferido, mas continua o rei. Se tratando, numa referência à seleção brasileira. Achei lindo, nunca mais eu esqueci, né? Essa é uma que eu quis acrescentar. E outra, em cima do que o Godoy falou, Godoy disse o seguinte: hoje eles não falam por eles, é assessor, tem porta-voz, aquele negócio todo. Horas depois da eliminação brasileira, no dia seguinte, no Jornal da Manhã da Jovem Pan, apresentado naquele momento ainda, hoje assim, pelo Joseval Peixoto, dentro da concentração brasileira, nós temos essa gravação, que é uma preciosidade no arquivo da Jovem Pan, dentro da concentração da seleção brasileira, presidente da CBF, Giolito Coutinho. Grande presidente. Saudade. O único grande presidente da CBF, Giolito Coutinho, falecido, né? E eu dentro da concentração, isso é impensável hoje, impensável, né, Chico? Você não passa nem na porta, solta os cães pastores lá em cima de você. Dentro da seleção brasileira, dentro da concentração, entrevistando esse moço, Paulo Roberto Falcão, ao vivo, no Jornal da Manhã. Perdeu. O time perdeu. Eliminado. O time perdeu, eliminado. Não, ele deu uma aula explicando, pedi para chamar o Sócrates. O Sócrates não quis dar entrevista, ele veio e disse assim: não estou legal, não quero falar. Você me perdoa? Está perdoado. Magrão, está perdoado. E o Falcão ficou ao vivo um tempão no Jornal da Manhã. É outro mundo. É outro mundo completamente, falando exatamente porque, a opinião dele, porque perdemos, enfim, aquele momento dramático. O que me marcou muito naquele dia, que foi um dia depois, não é que ninguém dormiu, né? Verdade. Tinha como dormir. Eu lembro bem disso. Mas por que mudou, então? Isso? Não, assim, não tinha como... Ninguém dormiu, porque, enfim... todo mundo chorou, não tinha um ambiente. Você chorou, Falcão? Pô, todo mundo, foi uma loucura. Uma loucura porque vai só do merecimento, né? E aí o merecimento é o merecimento de ganhar, porque você trabalhou para isso, se jogou para isso. Às vezes você perde algum jogo, ou uma Copa do Mundo, ou um grande título, mas no fundo você sabe que não merecia, porque você não fez tudo que tinha que fazer. Aquela situação... se procura, inclusive... 86 foi assim, de uma certa forma. Se procura até alguma coisa consistente de crítica, que é o que Marcou? Acontece. Por que perdeu? E não se achou. Né? Se disse assim, mas o time tinha que estar mais fechado. Aí se foram botar o Batista. O Batista não estava nem no banco. Não estava no banco. Aí então botou o Edinho de volante. Aí começa assim, naquela seleção não teve nenhuma coisa assim, alguma coisa, um motivo consistente de crítica. E foi o único dia que eu vi, na minha história, e olha, já tenho rodado isso aí, que eu vi a imprensa brasileira triste. A entrevista com o Vanderlei, a nossa conversa, todo mundo sentado conversando, era uma conversa triste, parecia que eles tinham jogado junto com a gente. Deixa eu contar uma coisa para você que é importante. A véspera do jogo, eu fui lá no hotel da Itália, encontrei o Berzotto, que eu conhecia
como eu falo um pouquinho de italiano e tal, né? E conversando com ele, o empate, o Brasil se classificava e a Itália estava fora. Aí ele disse para mim o seguinte: Selênico, qual a possibilidade da gente ganhar desse time do Brasil? Não há nenhuma possibilidade. A Itália não sabe jogar no ataque, nós só jogamos no contra-ataque. Se eu ficar para jogar no contra-ataque, ficar lá atrás, com esse time maravilhoso que tem aí, com as possibilidades laterais, que atacam, que avançam, entrar pelo lado, entrar pelo meio, eles vão me calhar. Se eu sair para atacar, eles no contra-ataque me matam. Então não tem jeito. A turma está tudo brigada aí, a imprensa está brigada, os jogadores estão divididos. Eu não tenho, falando sincero, ele estava tomando um Campari, nunca vou me esquecer disso. Ele disse: eu não vejo a menor possibilidade da gente ganhar. O técnico da seleção italiana, na véspera do jogo, disse isso para mim. Eles tiveram um problema também, né, com a imprensa italiana. A imprensa, quando terminou o jogo, a coisa mais engraçada que eu vi, triste e engraçada, a imprensa, na saída, lá no saguão da imprensa, os brasileiros todos murchos, né, todo fúnebre, um troço. E os italianos, conversando entre eles, como é que eles iam se explicar? Porque até então eles só tinham dado pau no time. Teve uma briga forte, os jogadores italianos não falavam. Por que foi a briga? Inventaram uma história pesada lá, que é da seleção do Cabrini com o Paulo Rossi. Inventaram aquelas coisas tipicamente de escândalo. Não sei, porque os dois estavam juntos e criaram uma situação absurda. E os caras não falaram mais, acho que só falavam o Berzot. E quando eu fui trabalhar depois, em 88, eu fui trabalhar na RAI, entrevistei o Berzot. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele, Vanderlei: o que foi mais gostoso? Ganhar da gente ou ganhar da imprensa italiana? E o que ele respondeu? Não, nós tivemos problemas, eu ia lá e tal, mas foi mais difícil ganhar de vocês e tal. Mas ele deu uma resposta muito política. Claro. Mas, claro, porque naquela hora, tinha um jornalista italiano, muito meu amigo e tal, que também já faleceu, e dizia: vocês não vão perder. Porque nessa altura se criou uma situação de que a imprensa tinha que ter razão, isto é. A Itália tinha que perder. Mas a Itália tinha um time fantástico, belíssimo. Deixa eu ter uma coisa. Eu fiz uma matéria, fui na porta do Coliseu e fiquei entrevistando as pessoas, perguntando quem era o 8º rei de Roma, até para ter aquele material que a gente ficava todo inflado, né? Isso era... E Falcão. E dentre outras coisas maravilhosas, um amigo... Noticiava-se no Brasil que o amigo namorou com Ursula Andrews. E também com Laura Antonelli, que era uma mulher pela qual eu tinha devaneios. Tudo história. Isso é verdade? Você namorou Ursula Andrews? Você namorou Laura Antonelli? Tudo história. Roma é uma cidade histórica e que tem, assim, uma criatividade absurda. Se você pensar carros, o design de imóveis, você pensar em toda a história, são os caras criativos. Eu conhecia a Ursula e tal, mas não tive nenhuma... Zero de história. Em momentos diferentes também, já grande artista que ela é, uma pessoa muito talentosa. Enorme, uma estátua. Não, e ela assim... é gostosa pra caramba. É isso. Ela era do James Bond, né? Nível que claro, ele não vai falar isso. Você era muito gostosa. Olha o nível do Falcão. Ela é bonita. E a Laura Antonelli, a informação que chegou no Brasil, a Laura Antonelli, que ela teria invadido o seu quarto no Hotel Quirinale em Roma. Aí a direção do clube me punia. Mas foi ela que... Eu, como treinador, não posso dar esse exemplo. O jogador... mulher de fechar o comércio. Chico, o jogador vai fazer isso, vai dizer: o senhor fez. Não, você não. Você até falou: cai fora daqui. Vai que Satanás. Você sabe que essas histórias que eu, pelo menos, estou adorando a conversa aqui, essas histórias, muita gente pensa: estão exagerando um pouquinho, né? Mas zero de exagero. Nas paredes de Roma. Falcão, rei de Roma, cara. Pichado nas paredes lá. Eu quero dizer para vocês, quero dizer para vocês, viu, Oscar, também, não acreditei nisso, hein? Eu achava ótimo, a vaidade era boa, mas a vaidade não pode ser maior que a inteligência, porque aí, falar de Fernando Henrique Cardoso, a vaidade não pode ser maior que a inteligência. Mas isso que eu estou dizendo é correta a informação? Quer dizer, nas paredes de Roma você encontrava... Mas isso se explica, né? Tem uma explicação, né? O que não se explica é esse carinho até hoje, né? Quando eu vou lá. Continua assim. Eu não tenho essa explicação, né? Eu não tenho, porque eu não faço mais gol, não faço mais nada. Mas isso sim, o que se explica talvez, quando eu cheguei, me apresentei lá para jogar no Roma,
Ninguém me conhecia direito, porque na época não tinha televisão, não passava jogo. Eu não tinha jogado a Copa de 78, né, os motivos você sabe por quê. Então eu não tinha assim, não tinha uma vitrine, diferentemente que os jogos que passavam era de Rio São Paulo, mais do Rio. Então eu cheguei lá e tinha 6 mil pessoas, segundo eles disseram, no aeroporto. Mas não era pelo Falcão, era por uma esperança. Alguém que pudesse chegar lá e ajudar o time a ser campeão, que não era mais de 40 anos. Então, de repente, chega lá no primeiro ano, não ganhando o campeonato, porque foi um escândalo. O gol que nós fizemos contra a Juventus foi anulado. Lá dentro, era para ter ganho com aquele campeonato da Juventus. A Juventus tinha uma força política absurda na época, né? E tem até hoje. Maracanã foi um absurdo. Nós temos um gol lá para ganhar 1-0, o Bandeira deu um impedimento escandaloso, né? Que seria praticamente o gol do título. Faltariam mais 2 jogos, nós passaríamos o ponto na frente, jogaríamos um jogo em casa, fácil, e outro jogo fora também fácil. E a gente depois, quando eu fui fazer a Copa do Mundo de 2006, paramos Galvão e eu lá em Genebra para pegar o voo para Vegas, onde é que a seleção estava, eu comecei a ler os jornais italianos. E aí tinha um escândalo absurdo, né, que puniu a Juventus, não sei quantos pontos, puniu muita gente. E que o árbitro, a pessoa que fazia as escalas da arbitragem naquela oportunidade do escândalo de 2006, tinha sido o árbitro daquele jogo nosso. Nossa Senhora. Aí eu brinquei, eu quero meu título de volta. Aí então, você segue. Não, aí você imagina. Aí, então eu acho que aí nós fomos campeões da Copa Itália, ganhando a final da Juventus em Torino, 10 dias depois. Né? Aí depois do segundo ano fomos terceiro colocado. O Bruno não jogou 3 jogos machucado, o Prus, que era o goleador, não jogou, o Bruno Conte, evidentemente, que era o jogador lá, e eu fiquei fora 3 jogos também. Nós ficamos em terceiro. No terceiro ano a gente foi campeão. Quer dizer, do italiano depois. Então, tudo isso, as pessoas simbolizaram em alguém. Né? Tem que simbolizar um jogador que chegou aqui e mudou. Mas não fui eu que mudei. Quer dizer, se você me perguntar assim, o que você fez no Roma? Né? Eu não tinha assim, o que eu procurei fazer foi um trabalho de vestiário. Para dizer para eles, olha, o time da Juventus é um grande time, o time da Juventus é Zoff. Para quem não sabe, Zoff, Gentili, Cabrini, era a base da seleção italiana, campeão do mundo de 82. A gente foi campeão italiano exatamente do campeonato de 82 e 83. O Giannini estava subindo nos melhores. Mas tinha quem? Tinha Platini. O time deles era um timaço, gente. Boniek. Não era fácil. Então, eu acho que eles simbolizaram em alguém essa conquista. É por isso que... Olha aqui. Foi extraordinário. Meu amigo, adoro o Falcão, sempre gostei, ídolo, e tenho direito de discordar da resposta. Cascata, chegou e mudou tudo. Isso. O time era um bom time, mas com ele virou um mega time. Esse é o negócio. É que ele é muito modesto. Como toda pessoa acima da média, inteligente, ele é modesto. A verdade é que era uma coisa antes e outra coisa depois. Mais ou menos o que o Maradona fez com o Napoli. Mas uma coisa ele falou que ele foi sincero aí. Que ele trabalhava bastante o ambiente e o vestiário. A mentalidade. Puxa, Falcão, mas é tudo, né? Quer dizer, você tem uma história muito boa. Uma história boa que talvez nós estávamos indo para o Olímpico para jogar e o jogador do meu lado, né? Jogar contra, acho que era um time de interior lá, que seria um jogo teoricamente fácil. E ele do meu lado disse assim, Paulo, né? Paulo, hoje é dura, hoje é dura. Eu olhei para ele, dura, cara. Jogando em casa é dura, mas se tu tiver que jogar com o Milan, com a Inter, com a Juventus, a gente não vai. Em casa não pode ser. Eu tinha uma coisa assim de complexo de inferioridade. E isso foi... Quem trabalhou muito bem isso foi o Viola, que era o presidente, e o Lidl. O Lidl era o treinador que jogou na seleção da Suécia naquela famosa Copa. Fez o primeiro gol do jogo contra o Brasil. E a Suécia tinha só 3 profissionais, ele, o Grindel e o Nor, que jogavam no Milan. E até ele me dizia, felizmente não está mais entre a gente, mas uma das grandes figuras que eu conheci no futebol, ele dizia, Paulo, é evidente que nós não tínhamos como ganhar aquele time do Brasil com Pelé, Garrincha, mas é o seu jogo mais difícil. Acontece que quando nós nos classificamos para a final, todo mundo foi para a festa, só nós 3 que éramos profissionais ficamos concentrados. E ele foi também um dos responsáveis por isso, porque ele tinha uma liderança fleumática absurda, né? E era muito contador de história. Falava bem italiano também. Ele foi treinador do Milan, mas entre elas uma história que ele conta que ele chegou no Milan 3 anos depois, ele contava sério, Vanderlei. 3 anos depois chegou no Milan, o goleiro saiu jogando com ele dominou a bola no peito, saindo da área ali, e fez um lançamento de 46 metros, ele dizia. Não era 5, 46 metros, e errou o passe.
E o estádio inteiro levantou e começou a aplaudir. Não é que era, depois de 4 anos no mundo, era o primeiro passe que eu errava. Você tem pergunta envolvendo o Tite, é isso? O Falcão estava comentando agora do Jadson, enfim, do Sheik, né, alguns jogadores do Corinthians, e o Erinaldo Rodrigues e também o Carlos Macelani, os dois comentaram sobre o Corinthians o seguinte: o primeiro, o Erinaldo, diz que é super São Paulino, mas apesar disso ele considera hoje o Tite o melhor treinador do Brasil. Fico para você, então, essa pergunta, se você também acha que o Tite é o melhor treinador e se você acha que o Corinthians tem chance de ganhar a Libertadores. Quais são as chances? Olha, o Corinthians, claro, está num grande momento, né? Tem todos, está aí num futebol bonito, bem organizado, marcando bem. Um time que se fecha bem, era uma característica do Corinthians, do Tite do ano passado, que o Tite trabalhou, de se fechar bem. Hoje ele acrescentou, continua se fechando bem e está chegando mais do que chegava na Libertadores que ele ganhou. Então o time do Corinthians está pronto, sim, acho que está pronto. E o Tite está num grande momento, eu acho que o Tite já teve num grande momento lá e continua no grande momento. Acho que o Tite está numa fase excepcional como treinador. Você vê as entrevistas dele, está de bem com a vida, né? Isso é bom, os jogadores estão reagindo a isso, estão entendendo o que ele quer. Alguém me falou aqui da cambalhota, de quem foi? Eu falei. Repita, por favor. O Felipe, comemorando os gols que fez. Felipe é um bom zagueiro do Corinthians, sem dúvida. Marcou hoje. Ele dava aquelas cambalhotas circenses, né? Quer dizer, e aí preocupava muito a comissão técnica do Corinthians, especialmente o Tite, porque alguns jogadores já se machucaram gravemente. Até um jogador na Coreia que morreu. Exato, fazendo esse tipo de comemoração. Então, ele recomendou, falou, não quero que você faça isso, porque você vai fazer muitos gols, aquele negócio, mas eu não quero que você faça. E hoje ele fez o gol, quer dizer, eu até destaquei a impulsão dele, achei espetacular, e aí foi dar cambalhota, mas ele deu a cambalhota no chão. Sem risco. Sem risco zero. Eu falei, até na hora da comemoração, ele lembrou da recomendação do professor. Isso eu pedi para ele contar, porque me parece que isso significa que está todo mundo muito... Falando uma língua só, né? Você que se criou no futebol gaúcho e tal, e conhecemos os treinadores, o Enan Andrade foi seu treinador, o Tite costuma dizer o seguinte, ele falou assim: eu sou treinador da Escola Gaúcha, mas a Escola Gaúcha tem 2 escolas, tem 2 subescolas. Uma que é a do Capitão Froner, que é, vamos dizer assim, o Filipão atual, e o Enan Andrade. Eu sigo a linha do Enan Andrade, que é um treinador. Você concorda com essa divisão? Eu tive, assim, treinadores. Quem me colocou como volante lá de centro-médio foi o Ernesto Guedes, na categoria de base. Depois, também grande conhecedor. Depois eu subi depois eu subi como volante, subi a profissional com o Dino Sani. Eu tinha mais um ano de juvenil ainda, na época juvenil, hoje juniores, e eu não queria subir porque eu olhava em cima, tinha Tovar, Carbone, que era reserva do Codoro na seleção, e Carpegiani. E mais o Vitor Hugo, que era jogador também de juvenil subindo. Tinha Braulio, Dorinho, Dejaí, não vou jogar. Aí o Dino, não, vai subir. Aí eu subi e venderam o Carbone em seguida, na mesma semana, e eu fui jogar como volante. Depois eu fui jogar como segundo de meio campo, foi o Minelli que me colocou. Aliás, o Minelli, eu digo sempre, não canso de repetir, foi a maior injustiça que esse futebol fez com um treinador de futebol. Rubens Minelli. Ele foi campeão brasileiro 75 internacional, 76 com o Internacional, 77 com o São Paulo e a Copa 78 não foi o Rubens Minelli. Eu acho que isso, quando as pessoas dizem, o Falcão foi injustiçado, você foi o Minelli, né? Com todo esse currículo, ser o treinador da Copa do Mundo. Porque depois ele teve tempo e fez bem, né? E aprendi, aí saía mais, chegava um pouco mais, e fazendo gols você aparece mais.